adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz por estar aqui dando aula para vocês nesta manhã de domingo, que é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para que nós venhamos adorar Ele. Bom, nesse momento eu peço que você venha estar orando junto comigo para darmos início à nossa aula. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia. Nós te louvamos e te engrandecemos porque Tu és um Deus soberano, perfeito, Tu és único, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos pré-adolescentes. Obrigada, Senhor Deus, pelos visitantes, Senhor Deus, que também estão acompanhando a aula conosco. Obrigado pelos irmãos que têm se dedicado para que tudo isso aconteça para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas por meio desta aula, desta manhã, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e também te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pega a sua revista, a sua Bíblia, papel e caneta. E não esqueça da sua oferta, porque a nossa aula começou. E a lição de hoje é de número 12. Já estamos quase no fim da revista, que tem por nome Outros Tipos de Família. Então, abra a sua revista na lição de número 12. Quem abriu a lição pode estar abrindo o nosso texto base de hoje, que é 2 Timóteo. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. 2 Timóteo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Para quem possui a nossa Bíblia, está na página 428. 2 Timóteo 1, vamos ler do versículo 3 ao versículo 7, página 428. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Caríssimos pré-adolescentes, analisando as famílias modernas, analisando a situação em que as famílias se encontram no nosso século, no nosso ano, é fato nós vermos que as famílias não seguem mais o padrão estabelecido por Deus. Muitas famílias passaram por divórcios, muitas famílias, um dos pais não é cristão, tem outra religião, ou às vezes os pais estão até casados, mas estão desunidos. Às vezes a mãe fica muito tempo no telefone, ou o pai, e a família não tem uma comunhão. E nós já aprendemos nas aulas passadas que esse não é o plano, esse não é o propósito, esse não é o modelo de Deus para a família. Então hoje nós vamos estudar uma vertente desse assunto, porque você em todas essas aulas pode parar e me perguntar: tia, eu entendi qual é o modelo, eu entendi qual é o plano, eu entendi a importância, mas a minha família, tia, a minha família não é nesse modelo. E eu não queria que ela fosse assim, foram escolhas do meu pai e da minha mãe. Então eu não serei abençoado, tia? E agora? Justamente por esta pergunta de vocês, na lição de hoje nós vamos estudar a história de Timóteo. Nós vamos aprender um pouco mais sobre como Timóteo foi abençoado, apesar das circunstâncias familiares que ele estava cercado. Vamos ler então o primeiro tópico da nossa revista, que diz: uma família diferente. Leia junto comigo. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lóide e por sua mãe Eunice. Não há menção do seu pai. Isso não impediu de que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus.
Vemos no jovem Timóteo uma poderosa convicção e disponibilidade para fazer toda boa obra. Não por acaso, Timóteo foi confirmado como pastor e uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé. Algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle podem levar a uma alteração do modelo de família que não é aquele criado por Deus. Assim, a família recebe uma nova configuração. Por isso, devemos nos lembrar que não vivemos no mundo perfeito, mas distorcido e contaminado pelo pecado. Mas o que importa é que a família seja colocada sob o padrão de Deus e, assim mesmo, havendo alguma modificação por motivo de força maior, a família será sempre para a glória de Deus. Primeiramente, eu acho muito importante nós falarmos sobre Timóteo. Timóteo era um jovem. Timóteo, na Bíblia não relata qual era a situação do pai de Timóteo, mas a maioria das pessoas acreditam que o pai de Timóteo não era cristão, ele não acreditava no Deus dos cristãos. Então Timóteo, ele não se apegou nas desculpas. Eu não vou para a igreja, eu não vou servir a Deus, eu não vou fazer coisa X e coisa Y, porque o meu pai não serve a Deus. Antes, ele não fez isso, ele escolheu servir a Deus. E o Senhor abençoou grandemente a vida de Timóteo. Timóteo tinha imperfeições, Timóteo tinha medos, mas, sobretudo, ele escolheu. E ele escolheu servir a Deus como foi ensinado por sua avó, Lóide, e por sua mãe, Eunice. Veja que na família de Timóteo não foi o pai e a mãe que ensinaram os caminhos do Senhor a Timóteo, como a Bíblia diz. Ensina o teu filho o caminho em que deve andar. Mas foi por meio da sua avó e da sua mãe. A escolha que Timóteo fez de honrar e amar os seus pais e obedecer o conselho dos mais velhos, de sua avó, de sua mãe, fez com que ele fosse grandemente abençoado pelo Senhor Deus. E com você não é diferente. Infelizmente, você não pode escolher as circunstâncias da sua família. Talvez você não tenha a presença do seu pai. Talvez a sua mãe já faleceu, talvez os seus pais se divorciaram, talvez o seu pai não é cristão. Várias outras ocasiões que podem levar você a não ter uma família modelo. Mas isso não impede você de servir a Deus, de amar a Deus e ser abençoado por Ele, se você seguir os princípios que Ele tem na palavra. Isso não impede que você seja um jovem, um pré-adolescente usado pelo Senhor. Timóteo, apesar de suas circunstâncias, se dispôs e entregou a sua vida a Jesus. Não pegue a sua família, a sua circunstância como uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Mas faça, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que te cercam. Obedecer a palavra de Deus é mais importante do que reclamar das circunstâncias em que vivemos. Eu sei que você queria que a sua família fosse diferente. Eu sei que você queria que fosse tudo direitinho, como diz a palavra. Mas se você não possui uma família nesses conformes, o Senhor ainda pode abençoar você. Basta que você creia, basta que você ame a Deus e obedeça ao Senhor. Mas então você pode me dizer, tia, então se Deus vai me abençoar, independente da família que eu tenho, então quando eu crescer eu vou escolher qualquer família, certo? Não. Por quê, tia? Porque existe um padrão não saudável de existência familiar, que é o próximo tópico que nós vamos ler agora. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais,
não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e o que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir em nossa sociedade de maneira arbitrária e manipuladora outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo, como podemos ver na Bíblia. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Romanos 1:28. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus. Não importando qual seja a sua família, busque sempre a vontade de Deus para formar a sua família sob a orientação do Altíssimo, registrada nas Sagradas Escrituras. Bom, às vezes você vem de um contexto familiar que não é o estabelecido nas Escrituras, não é pai, mãe e filhos. E você se apoia no exemplo dos seus pais e não quer ser diferente dos seus pais, não quer ter um contexto familiar diferente. E aqui há um grande perigo. O erro que seus pais cometeram, as circunstâncias que você vive, não faz com que você legitime as próximas decisões que você vai tomar. Tia, você falou grego agora, falou muito difícil, traduz para mim. Não é porque o seu pai e a sua mãe fizeram escolhas erradas que você também irá fazer escolhas erradas no futuro. O mundo, ele tenta fazer com que as famílias, diferentes dos padrões bíblicos, sejam tratadas com normalidade. Família de várias pessoas, várias pessoas, vários casais, famílias de casais do mesmo sexo, família de animal. E o mundo tenta dizer para você, caro pré-adolescente, que isso é normal. Não, tia, não é possível. Sim, através da televisão, através dos filmes, através das novelas, através da pessoa lá do Instagram que vive uma vida assim, e é uma pessoa engraçada, ela quer passar normalidade para você. Nós devemos amar essas pessoas, amar e respeitar as pessoas que vivem um padrão diferente, um padrão mundano, mas nós não devemos reproduzir o comportamento delas. E isso também serve para você, caro pré-adolescente, que tem uma família estruturada, o seu pai e a sua mãe. Juntos, seus irmãos, sigam o exemplo dos seus pais e não das pessoas que estão nas redes sociais, não das pessoas que estão no YouTube, que estão na televisão, que estão nos jornais. Lembre-se das nossas aulas passadas. A quem você deve seguir referência? O mundo, ele jaz no maligno. Eu sei que você não pode, quando você nasceu, você não pôde escolher a família que você ia nascer, mas você pode escolher a família que você terá no futuro. Porque a família projetada por Deus, ela é saudável, ela é abençoada e ela é abençoadora, ela é amável. Ela é perfeita, tia? Não. O pai comete erros, a mãe comete erros, mas ela é perdoadora, ela é misericordiosa. Tia, você está me dizendo, tia, sobre o futuro, tia, mas eu só tenho 12 anos. Qual é a importância, tia, de eu escolher algo agora, de eu escolher sabiamente agora? Vamos descobrir no próximo tópico. Um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe.
Essas lhes instruíram no caminho de Deus, como você ouviu falar da mensagem de Deus. Foi em sua família? Saiba que, assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento de Deus que Deus usará em sua família. Existem várias maneiras de cultivar fé dentro da sua família, seja através do culto doméstico ou através do simples compartilhamento de um problema, e juntos buscarem a solução em oração. Ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia, ou por intermédio de leituras de livros que nos tragam experiência para fortalecer a nossa vida espiritual, ou mesmo numa conversa em que são partilhadas as experiências de vida e de fé por nossos pais e avós. Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para as suas vidas. Essas instruções se davam durante a refeição, ou na viagem, ou na cidade para outra, ou até mesmo ao beber água à beira de um poço. Isso nos ensina que a vivência diária é uma eficiente maneira de formar discípulos que aprendam a palavra de Deus e fortifiquem a nossa fé dia a dia na nossa família. Bom, como eu disse a você, hoje você tem a oportunidade de escolher. Sabe por quê? Você pode escolher entre fazer as vontades da carne, fazer as vontades do mundo. E no futuro, quando você tiver a sua família, ter uma família desestruturada, uma família sem bases bíblicas, uma família que passa por várias turbulências e uma família que não tem o conhecimento de Deus. Quando, na verdade, nesta manhã, caro pré-adolescente, você está aprendendo que família é um lugar para fortificar a nossa fé. Lá você pode ser quem você é e ser transformado para a glória de Deus. Lá, quando Deus falou os mandamentos a Moisés e pediu para que ele escrevesse Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles dizem bem assim, os pais precisam falar isso para os filhos. Falar isso ao amanhecer, ao deitar, ao comer, ao beber água. Por que Deus falou isso, caro pré-adolescente? Porque Deus sabe a importância de nós sermos fortificados na fé dentro da nossa casa. Pode ser que eu dê aula para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários anos. E vocês nunca vão aprender o que vocês aprendem dentro da casa de vocês. É lá onde vocês aprendem verdadeiramente, onde seus pais te dão exemplo e reforçam o ensino ensinado aqui na igreja. A família é um importante lugar para fortalecer a fé, mesmo que a sua família não seja a família modelo, como a de Timóteo. Por quê, tia? Porque se a sua família não existe alguém que vá pregar para você, você pode pregar para a sua família. Você pode pregar para o seu pai, você pode pregar para a sua mãe. Você pode ser testemunha dentro da sua casa. Tia, mas eu preciso abrir a Bíblia e falar. Abram comigo em Gênesis 4. Leremos do capítulo 4 ao capítulo 20. Tia, eu vou pregar para o meu pai, eu não sei pregar ainda. Não. Você fará isso de forma simples, nas suas atitudes diárias. Tia, me dá um exemplo. Filho, Davi, lava o carro para mim. Seu pai não é cristão. Tudo bem, pai, vou lavar agora. Vai lá, lava o carro, canta um louvor. Seu pai vai ouvir, vai ficar impressionado, maravilhado. Filha, vai ali para mim comprar uma cebolinha. Tudo bem, mãe, vou agora. Filha, faz isso para mim. Faço, mãe. Deixa eu colocar uma pregação aqui para eu ouvir. E de pouquinho em pouquinho, você vai mostrando à sua família o amor de Deus, para que eles possam ser alcançados também. Tia, mas se só a minha mãe for crente, então se apegue à sua mãe, obedeça a sua mãe. Tia, eu só tenho o meu pai.
Ok, tudo bem, se apegue ao seu pai, converse com seu pai, divida suas dificuldades com seu pai. E entenda, foi o seu pai que Deus colocou para cuidar de você, mesmo sendo só ele. Quanto ao seu futuro, que é algo muito importante, que nós pontuamos toda lição, seu futuro. Ame a Deus. Faça boas escolhas para que a sua família seja um lar abençoador, um lar abençoado por Deus no futuro. Um lugar onde as pessoas possam aprender da fé. Pense bem, lá no futuro, alguém falar bem assim, nossa, a fulana, a neta da Gabriela, aprendeu direitinho, tem a mesma fé que a avó dela. Nosso ciclano, filho do Marcos, esse menino é abençoado igual Marcos quando era pré-adolescente. Pense no futuro. Pense no futuro de vocês. Ah, tia, mas nada a ver você falar isso agora. Eu tenho 11, eu tenho 12 anos. Poxa, eu só vou casar daqui 10 anos, 20 anos. Nada a ver você ficar falando essas coisas nesse momento. Será? Será? Vocês sabem que o que vocês serão no futuro, vocês estão decidindo agora. Com coisas simples, muito simples. Daqui uns anos, daqui uns dias, aparecerão circunstâncias para vocês onde vocês terão que fazer escolhas. Tia, não fala essas coisas. Falo. Daqui uns dias, alguém vai querer namorar com você. Mas é a idade de namorar? Vai fazer bem isso para você? Tá vendo? Essa é a importância de se conversar e de se pensar nisso nesse momento, mesmo com 11 ou 12 anos. O passado, ele não pertence a você. Mas vamos descobrir no próximo tópico. Deus ama a família. Leiamos todos juntos. Embora as influências que modificam a nossa família às vezes são maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências e por isso somos impulsionados a viver sobre a perspectiva dele para a glória de Deus. Entretanto, ainda que o reino de Deus não esteja plenamente manifestado no mundo, cabe a nós, os filhos desse reino, vivermos no mundo com os olhos voltados para a esperança da plenitude do reino de Deus, onde um dia ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. A exemplo de Timóteo, não reclame da sua família como ela é, como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela. Seja obediente e ouça os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Seja sábio e experimente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que o viver em família. Olha, pré-adolescente, Deus se importa com a família. Nós estamos há 12 semanas estudando isso. Deus se importa com as famílias, porque é uma criação dele. Ele criou lá no Gênesis. Ele disse como deveria ser. Deus se importa com a sua família também. Tia, já entendi que Deus se importa com a família. Não, Deus se importa com a sua família. Tia, mas a minha família é só eu e minha mãe. Deus se importa com a sua família. Tia, mas a minha família é só eu e meu pai e minha avó. Deus se importa com a sua família. Tia, mas eu sou adotada. Deus se importa com a sua família. Deus tem uma atenção toda especial. Porque Deus ama a família, porque é uma criação dele, porque Deus sabe, porque foi Deus que colocou a importância que a família tem para todo mundo. E é o propósito do Senhor, que mesmo que a sua família não seja o modelo, ela seja transformada para a glória dele. Como assim, tia? Deus vai ressuscitar a minha mãe? Não, mas ele vai fazer com que a sua família seja um canal de bênção para muitas outras famílias nessa terra. E o inimigo, ele também sabe disso.
ele também sabe a importância e o valor da família. Portanto, ore a Deus e busque a Deus para que o inimigo não destrua a sua família. Seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Ore por eles diariamente para que o inimigo não tenha espaço em sua casa. Ore para que você tome boas decisões, para que a sua família, sua futura família, seja uma família abençoadora. Por fim, depois de vermos todo o exemplo de Timóteo, depois de entendermos a importância de mantermos uma família na fé, depois de entendermos que Deus pode restaurar a sua família, depois de entendermos que a família é um lugar de fé e que você pode influenciar a sua casa e a sua família, eu quero dizer uma coisa para você, pré-adolescente que me escuta nessa manhã. Não reclame da sua família. O passado não pertence a você para que você possa transformá-lo. Mas o futuro sim. No futuro, você pode construir uma bela família. É uma escolha. O passado você não pode escolher. Você não pode tomar decisões pelos seus pais. Você não pode escolher onde nascer. Mas o futuro você pode escolher sim. Não, eu não quero me envolver com coisas ruins nesse momento. Não, eu quero amar a Deus, servir a Deus como Timóteo. Ouvir bons conselhos. E aí sim, sua família será uma família modelo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bom, nossa aula está chegando ao fim. Não chorem. Essa é a penúltima lição desse trimestre. Só temos mais uma lição. E nesse momento, nós vamos estar ofertando na casa do Senhor, só que pelo YouTube. Aqui embaixo vai aparecer PicPay e os dados bancários da igreja. E eu vou dar um momentinho para vocês ofertarem, tá bom? Vou ficar aqui quietinho porque eu sempre fico falando. Então vou ficar aqui quietinho enquanto passa esse louvor que vocês estão ouvindo. Você sabe que eu gosto muito de eu quieta. Peraí. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão para sempre. Quero falar. Não se esqueçam de enviar o relatório de vocês, aqueles que ainda não enviaram. E nós nos vemos em breve pelo Zoom. Agora eu estarei orando, agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor pelos ofertantes. Tá bom? Ore comigo para nós finalizarmos essa aula agora. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula, muito obrigada pelas vidas que agradecemos que estão vivos nesse momento, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, Pai. Nos dê um domingo abençoado, que sejamos edificados no culto à noite. Tudo para a tua honra e tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.